Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna, ao meu canal aqui do YouTube, o canal Professor João Antônio. Eu gostaria de convidá-lo agora a participar de um projeto novo chamado 200 Dias de Questões Enem de Matemática. Todo santo dia, de domingo a domingo, eu vou trazer aqui para vocês uma questão do Enem, de algum Enem recente, né? Alguma questão parecida, nova, inédita para você, mas no estilo do Enem, para que você se prepare para a prova que vem aí no final do ano, no final desse ano de 2025. Então, se você quer estudar para o Enem, quer investir 10 minutinhos por dia, né? Às vezes um pouco mais, dependendo da questão, é claro, eu te convido a vir participar aqui desse projeto, que é totalmente gratuito. Minhas redes sociais estão aqui, então eu peço que você me siga também no Instagram, no Telegram, né? Aqui no YouTube, youtube.com/professor João Antônio, e no Instagram, @professor João Antônio, se você achar que eu sou merecedor disso, certo? E eu vou pedir também, antes da gente começar, que você aproveite agora para curtir esse vídeo, se gostar da explicação, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal para você poder estar ligado comigo e ativa o sininho para saber de alguma novidade, para saber quando os novos vídeos aparecerão. Eu pretendo trazer aqui para você, sempre aí mais ou menos às 10 da manhã, um vídeo novo por dia, tá certo? Durante 200 dias, a gente vai tratar de 200 questões do Enem, ou 200 questões, algumas inéditas com o estilo do Enem, para você se preparar, certo? Essa questão aqui é uma questão fácil, nossa primeira questão foi escolhida de forma é uma questão muito fácil. Então, olha só, você não pode errar, certo? O Enem usa o TRI, uma análise do que você acerta e do que você erra, um algoritmo de informática que faz o cálculo acerca do que você acerta e do que você erra. Então você não pode errar questões fáceis, certo? As questões são classificadas como fáceis, médias e difíceis. Você não pode errar as questões fáceis, tá certo? Essa aqui é uma questão que eu considero muito fácil. Você realmente não pode errar, ok? Bora lá, rapidinho, sem enrolar mais. Eu tenho aqui o seguinte, ó, de novo, curte, se inscreve, cliquei errado, tá? Só um detalhe. Vamos embora. Tela cheia para vocês aqui. A questão é essa. Dois objetos metálicos, ambos com temperatura inicial igual a 10 graus Celsius, são aquecidos. E suas temperaturas Y1 e Y2, em função do tempo t, em segundo, estão representadas no plano cartesiano pelas semirretas que têm origem no ponto A, que é o 0, 10, e que passam respectivamente pelos pontos B, 20, 50 e C, 40, 30. Sabe-se que em determinado intervalo de tempo, a temperatura Y1 aumentou 20 graus. Neste mesmo intervalo de tempo, a temperatura Y2 em graus Celsius aumentou quanto? Bom, preste atenção que a gente vai fazer uma análise muito minuciosa nessa questão. Ela é fácil. Dá para responder essa questão em menos de 10 segundos, tá? Eu vou explicar porque muita gente que não sabe responder essa questão vai precisar da explicação completa. Mas essa questão, ela pode ser resolvida em menos de 15 segundos. Em menos de 10 segundos. Você bateu o olho na questão, você consegue resolver, certo? Se você entende de como o gráfico funciona. Então, dois objetos metálicos, duas, bolas de metal, foram aquecidas. Elas estavam inicialmente com 10 graus Celsius. É isso que significa o gráfico estar aqui. Ou seja, esse ponto A é o ponto onde os dois corpos estavam no início, a 10 graus Celsius. Porque, veja, o eixo dos Y, o eixo vertical, indica a temperatura. Ou seja, essa linha azul que eu desenhei aí, no 10, significa que os dois corpos, os dois objetos metálicos, estão a 10 graus Celsius. Comecei a aquecer os dois. Veja que um deles aquece mais rápido, é justamente o gráfico azul, né? O gráfico azul aquece mais rápido. O gráfico vermelho, a reta vermelha, né, a semirreta vermelha, aquece mais lentamente. Então veja que depois de 5 segundos, você percebe que aqui passaram 5 segundos, ó, daqui para cá, por quê? Porque o eixo do X é o tempo, tá aqui atrás de mim o tempo em segundos. Quando se passaram 5 segundos, perceba que a reta azul chegou nos 20 graus Celsius. Então esse cara chegou aos 20 graus Celsius, mas esse cara aqui chegou
aqui no 12,5, mais ou menos, certo? Exatamente, na verdade, no 12,5. Então, a semirreta azul está aquecendo mais. A semirreta vermelha é o objeto que está aquecendo mais lentamente. Então, esse gráfico, quanto mais inclinado, quanto mais íngreme para cima o gráfico estiver, mais rápido ele está mudando de valor, mais rápido ele está aquecendo, né? Então, beleza, olha só. As informações, algumas informações aqui não eram necessárias. Ao dizer que o ponto A010 é esse cara aqui, o ponto A, né, o ponto 010, o ponto B, que é o ponto 20,50, e o ponto C, que é o ponto 40,30. Essas posições o gráfico já mostra, não precisavam estar no enunciado, né? Mas aí o enunciado fica maior e parece confundir mais. A pergunta é a seguinte, sabe-se que em determinado tempo, ou seja, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, não sei, em algum intervalo de tempo, em algum ΔT aí, em algum intervalo de tempo, a temperatura Y1 aumentou 20 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber em quanto tempo a temperatura Y1 aumentou 20 graus. Em quanto tempo isso aconteceu? Porque é justamente esse tempo que eu preciso descobrir. Porque aqui está dizendo, nesse mesmo intervalo de tempo, ou seja, se são 5, se são 10, se são 20, se são 30 segundos, eu não sei. Neste mesmo intervalo de tempo, quanto foi que a temperatura Y2 aumentou? Quanto foi que a temperatura Y2 aumentou? Se a temperatura Y1 aumentou 20 graus Celsius, nesse mesmo intervalo de tempo, quanto foi que a Y2 aumentou? É isso que se quer saber. E aí, nós vamos aproximar o gráfico um pouco mais, né, na parte que nos interessa. Olha só, os dois começaram a 10 graus Celsius, então os dois começaram aqui. Ok? Mas aí, em quanto tempo o Y1 aumentou 20 graus Celsius? Se saiu de 10 e aumentou 20, é sinal que ele veio para 30. Pronto. Então ele veio para cá, para 30. Em quanto tempo ele chegou no 30? Está aqui. Se ele começou no tempo 0 e ele chegou no 30 no tempo 10, ele levou 10 segundos. Então, este intervalo que você está vendo aqui, este tempo que você está vendo aqui no gráfico, equivale a 10 segundos. Pronto. Em 10 segundos, quanto foi que o vermelho aumentou? Em 10 segundos, ó, aqui nós temos um intervalo de 10 segundos também. Plano cartesiano é só descer na reta, né? Então aqui nós temos 10 segundos. Em 10 segundos, nosso amigo chegou a isso aqui. Ele chegou a 15 graus Celsius. Ei, ele chegou a 15 graus Celsius, mas ele estava em quanto? Ele estava em 10. Então quanto foi que ele aumentou? Se ele estava em 10 e chegou em 15, ele aumentou 5 graus Celsius no mesmo intervalo de tempo em que o outro aumentou 20. Então, a semirreta azul, Y1, aumentou 20 graus Celsius em 5 segundos. Em 10 segundos. Sim, ela aumentou 20 graus Celsius. E a outra aumentou apenas 5 graus Celsius. Então, 5 é o aumento da temperatura em graus Celsius em 10 segundos. É exatamente isso que significa. Aí, muita gente poderia ter marcado 15, porque viu que ele chegou no 15, certo? Mas a pergunta não é quanto ele atingiu. A pergunta é quanto ele aumentou em 10 segundos. É isso. Uma questão fácil, rápida. Sinceramente, se você olhasse para essa questão, era só o seguinte, né? É um gráfico em 10 segundos. Ah, esse cara aumenta 20, certo? Se ele aumenta 20, ele chega em 30. Ok, chegou em 30. Tá aqui. Nesse momento ele chegou em 30. Foi nesse momento aqui, nessa linha que ele chegou em 30. O tempo sempre é marcado no eixo do X. Certo? Então, se essa linha chegou em 30, essa linha aqui bateu 15. O aumento aqui foi de 5 graus Celsius. Pronto. Rapidinho, em 15 segundos, você resolve essa questão. Não tem muito o que fazer, não. Ok? Mas essa é uma questão que você tem a obrigação de acertar. Obrigação de acertar. Não pode errar uma questão como essa. Grande abraço. A gente se vê amanhã.